Eu sei, você vai falar de mim porque eu estou falando de um assunto que já virou carne de vaca, porque todo mundo já comentou o que aconteceu lá no voo que explodiu no ar da Alaska Airlines, o voo 1282. Eu sei que você vai falar que todo mundo já falou desse iPhone 14 Pro que foi encontrado no parque pelo Sean Bates e tudo mais. Você já sabe a história. Você já sabe do que eu vou falar. Mas eu tô aqui para desafiar o status quo e tentar explicar para você de forma racional por que o iPhone 14 Pro sobreviveu a essa queda livre. E não foi pouca coisa, minha gente. Afinal de contas, esse smartphone caiu por quase 5 km de altura. 4,8 km ou mais de 16 mil pés. O mais importante de tudo isso, e eu quero começar o vídeo já falando desse aspecto, todo mundo sobreviveu nesse voo, tá? O avião era um Boeing 737 MAX 9, que ele ia de Portland para a Califórnia, para a cidade de Ontário. Ele teve que fazer um pouso de emergência porque teve um incidente no ar, que era uma janela que estava quebrada, e isso provocou um incidente de larga escala. Todo mundo sobreviveu. O problema é que bagagens diversas caíram deste avião, e todo mundo, nessa altura do campeonato, está procurando aquela mala que tinha aquelas bebidas, aquela calcinha que ia usar com o marido, ou aquele iPhone 14 Pro que acabou caindo no gramado lá na cidade de Portland. O local onde o Sean Bates encontrou esse iPhone 14 Pro é o Sunset Transit Center. E o aparelho estava intacto, funcional, e inclusive exibindo uma notificação de procura e localização de bagagem. É quase um milagre. O proprietário desse smartphone ainda teve a chance de localizar o dispositivo porque o Sean teve a boa vontade de procurar por ele. Então, o que aconteceu aqui? Por que esse iPhone 14 Pro, que nem tem titânio pintado nas laterais, e aqui eu estou sendo irônico, e por favor, localize uma ironia quando você se deparar com uma durante a fala de um produtor de conteúdo. Então, nem tem o titânio que todo mundo fala que é a melhor coisa do mundo e é o que a Apple usa para justificar o preço de 15 mil reais desse smartphone no Brasil. Então, por que ele sobreviveu? Bom, eu tenho algumas teorias que podem se comprovar na prática como realidades efetivas que nós testemunhamos no mundo da tecnologia nos últimos anos. Para começo de conversa, alguns modelos do iPhone já eram bem resistentes desde as suas primeiras gerações, como é o caso do iPhone 4. O iPhone 4 não foi o primeiro iPhone que eu tive, foi o segundo. Eu comecei pelo iPhone 3GS, depois eu fui para o 4. E como era robusto aquele smartphone. O iPhone 4 eu fiquei com ele durante muito tempo. Então eu posso dizer com propriedade que esse era um dos smartphones, ou foi um dos smartphones mais resistentes que eu utilizei até hoje. Só que aí a Apple entrou numa espécie de obsessão por deixar o iPhone cada vez mais fino, e aí a gente recebeu o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Bom, a Apple adora o Gate, né? Adora se envolver em polêmicas por conta de design. Primeiro foi o Antenna Gate, onde o Steve Jobs acabou convocando um evento para a imprensa só para explicar ou para tentar jogar para cima dos usuários, dizendo que é você que estava segurando o iPhone da forma errada. Ninguém acreditou nisso, isso não colou. E depois, quando a Apple começou com a sua obsessão de deixar o iPhone cada vez mais fino, veio o iPhone 6 e ele veio fino demais. E aí veio o caso do Bandgate, onde tinha produtor de conteúdo, Jerry Rig Everything, que estava entortando esse iPhone com as mãos. As pessoas colocavam no bolso traseiro da calça para sentar, o que eu não recomendo, mesmo que o seu telefone seja o mais resistente do mundo, mas vá lá, você pode fazer com o seu dispositivo o que você quiser. E aí esse iPhone estava entortando e, como eu vou dizer, herdando o design da bunda do usuário. A Apple se viu em maus lençóis com esse lance do Bandgate, tanto que corrigiu o problema no iPhone 6S e corrigiu ainda mais no iPhone 7. Aliás, o iPhone 7 é um dos melhores iPhones
que eu vi na vida, um dos modelos que mais me chamou a atenção, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, com o passar do tempo, a dona Apple foi ficando cada vez mais obcecada pela resistência do seu dispositivo, sem abrir mão da baixa espessura do telefone, mas cada vez mais colocando materiais mais e mais resistentes e mais leves, porque uma coisa tinha que combinar com a outra, para entregar um iPhone que nunca mais entortasse nas mãos de ninguém, como se fosse o Uri Geller entortando garfos na televisão. E essa é uma referência de gente muito antiga. Vocês jovens, fãs de BTS, não vão entender a referência, então eu nem vou ficar forçando muito com isso. Quem sabe eu coloco imagens do Uri Geller entortando garfos e talheres na televisão, e aí fica mais fácil para ilustrar esse conteúdo. Então o tempo passou, a Apple foi amadurecendo essas questões de segurança no seu smartphone, e temos o cenário de momento, onde o iPhone 12, que é o que estreia uma nova proposta de design, é super resistente, assim como o iPhone 13 e o iPhone 14, e no caso do iPhone 14 Pro ainda mais, porque ele é um smartphone realmente bem robusto e herda muito da proposta de design dos modelos anteriores. Então, minha gente, o que talvez chame a atenção é a queda livre, tá? Mas aí eu acho que um professor de física poderia explicar melhor. E aí vários fatores estão envolvidos também para justificar por que este iPhone 14 Pro em específico conseguiu sobreviver à queda, considerando a aceleração do corpo, considerando a gravidade, considerando todos os fatores que estão implícitos e que eu não tenho inteligência o suficiente para explicar para vocês. Mas também é de se levantar suspeitas ou teorias sobre dois elementos. Primeiro, o case que esse iPhone estava utilizando, e isso não ficou claro nas matérias que eu procurei para publicar para o meu blog pessoal essa história, qual era o case que esse iPhone 14 Pro recebeu ou estava utilizando no momento da queda. Seja lá qual for o fabricante, e existem boas chances de ser o próprio case da Apple, mas, de novo, isso não ficou claro para mim, não ficou claro para muita gente. Seja lá qual for o fabricante desse case, ele está de parabéns e acabou de ganhar um marketing excelente por tabela junto com a Apple. E é claro que a Apple vai se beneficiar de tudo isso, porque com case ou sem case, mais uma vez, o iPhone dá uma prova de resistência para todo mundo, até porque em outras oportunidades esse telefone, não o iPhone 14 Pro, mas um iPhone sobreviveu a situações extremas, como por exemplo, ficar mergulhado num lago ou ficar no mar durante, sei lá, meses, e aí o telefone é resgatado, ele está funcionando. Então, isso mostra o trabalho de qualidade que a Apple faz com esse produto. A minha segunda teoria é o local onde o Sean Bates encontrou esse iPhone. Na grama. Será que essa grama amorteceu a queda? Não sei, não posso provar, eu só estou perguntando. Diferente de alguns produtores de conteúdo, eu não estou afirmando nada, eu estou apenas perguntando, e quando a gente não tem certeza, a gente pergunta as coisas. Será que esse iPhone 14 Pro teve a sua queda amortecida pelo gramado do parque onde ele foi encontrado? Talvez, não sei, é possível. Então, diante dos fatos apresentados, tudo que a gente pode dizer por enquanto é: parabéns, dona Apple, por ter construído um smartphone altamente inspirado na Nokia. Só para não dizer que ele foi clonado na sua resistência, porque é impossível copiar a Nokia neste aspecto. O Nokia 3310 está funcionando até hoje, ele é o smartphone Hulk, o mais resistente de todos os tempos. Ele consegue ser melhor do que os smartphones existentes com bateria de 20.000 mAh que eu já divulguei lá no Target HD. Então, mesmo com toda a competência, o iPhone 14 Pro não consegue copiar a resistência de um smartphone da Nokia. Mas está no caminho. Fez o trabalho direitinho dessa vez, Tim Cook. Parabéns. Eu fiz um vídeo de 10 minutos sem falar mal da Apple e isso é muito importante. Se você gostou do que viu e ouviu nesse vídeo, já sabe o que fazer. Acesse o eduardomoreira.com.br para ficar por dentro de mais conteúdos inusitados da tecnologia. Siga o blog nas redes sociais, porque é importante você ficar por dentro dos novos artigos que eu publico todos os dias.
Se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser conteúdo relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com amigos, parentes e pessoas que gostam de curiosidades sobre o mundo tech. Eu sou Eduardo Moreira, blogger, podcaster e produtor de conteúdo de tecnologia há 16 anos. E se você foi com a minha cara ou com a minha voz, é só me seguir nas principais redes sociais. Eu estou no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.